Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, a todos os que nos ouvem nesta hora. Eu os saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, sua família. Que bênção podermos estar juntos nessa noite para adorar o nome do Senhor, ouvir a voz de Deus, cantar louvores ao Senhor, adorar o seu nome, fazer orações, ouvir orações, compartilhar desta comunhão com os irmãos, né? E louvado seja Deus por esta grande oportunidade. Nós queremos nessa noite meditar na palavra de Deus. Os irmãos percebem que há algumas semanas temos destacado personagens, não tão notáveis como tenho falado para os irmãos, mas que deixaram um testemunho de vida muito interessante, que nos ensinam a como viver também de forma que glorifique o nome de Jesus. Então, hoje eu quero falar sobre dois personagens, vamos passear pela história de dois personagens mais conhecidos. Se você foi um dia aluno da escola dominical, ainda criança, ouviu muito essas histórias, eu quero passear com você por essas histórias aqui e extrair dela ensinos preciosos para a nossa vida. Trata-se de Abraão e Ló. Eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 12, o capítulo 13, verso 12. E diz assim a palavra do Senhor, apenas este versículo. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Só até aqui eu disse que esse texto, essa história de Abraão e Ló é muito conhecida, não é? E é possível que você já conheça, decore salteado essa história, uma história muito interessante para nós. Meu propósito é caminhar fazendo comparação entre Abraão e Ló, já que todos somos muito diferentes, mas sempre podemos aprender, com os erros e com os acertos de homens, de mulheres de Deus, de personagens da Bíblia. Meus irmãos, a gente aprende os acertos, os pontos positivos são para nós nos alinharmos melhor com a vontade de Deus, com a vida cristã, fazermos a vontade do Senhor. E os erros, os pontos negativos, são também para nos alertar a não praticarmos os mesmos erros, são para nos evitar de praticar os mesmos erros que alguns personagens da Bíblia cometeram e desagradaram muito a Deus, além de que tiveram prejuízos horríveis para a sua própria vida, para a sua própria história. Então eu quero ir lendo aqui comparações da história que já é conhecida de todos. Abraão foi para Canaã, terra que seria por desígnio de Deus. A sua ida era uma antecipação das promessas de Deus para ele. Ló, enquanto andava com seu tio Abraão, foi bem-sucedido, vitorioso, até que se separou dele e foi armando tendas até chegar a Sodoma. Sodoma e Gomorra, cidades conhecidas, conhecidas pelo mau testemunho, pela vida devassa que os seus moradores tinham e pela trágica destruição dessas duas cidades. Deus destruiu essas duas cidades totalmente, porque não suportou o pecado, a devassidão desse povo. Ló foi morar em Sodoma. Imaginem o desfecho da história de Ló. São duas perspectivas diferentes. A de Abraão é a do homem que não se preocupa em ter o melhor, porque ele descansa nas promessas de Deus, a ponto de deixar que Ló, seu sobrinho, escolhesse o melhor lugar para que ele pudesse se instalar. Você deve se lembrar da história, Ló escolheu as terras de Campinas, o melhor lugar para que ele pudesse habitar. A de Ló é a do homem que olha para o material, a ponto de passar por cima do que seria direito do seu tio mais velho. Na cultura patriarcal isso era imperdoável. Ló alcançou boa posição social, mas não influenciou ninguém ali onde esteve. Cidades de pecado e devassidão, não deixou marcas na vida de Sodoma. Deus prometera a Abraão não destruí-la se nela houvesse 10 justos. Meus irmãos, Ló ficou lá com a sua família, eram 4 pessoas, não influenciaram nem as 6 pessoas para darem 10 pessoas. Que coisa terrível, Ló não influenciou, ele era servo de Deus também, mas não influenciou a vida de ninguém para bem, não é verdade? Para Deus. É impressionante, meus irmãos, essa história de Ló e nos faz pensar como é a nossa vida. Se somos crentes, meus irmãos, devemos influenciar a vida de pessoas para Deus, trazê-las aos pés do Senhor, não é verdade? A sua vida foi regida pela preocupação material, a vida de Ló.
No auge de uma crise, quando Sodoma e Gomorra iam ser destruídas por Deus, a sua preocupação era uma boa cidade para viver. Está lá em Gênesis capítulo 10, verso 20 a 22. Terminou sendo puxado pelos anjos de Deus para não ser destruído com a cidade. Terminou seus dias em duplo incesto. Meus irmãos, que pecado terrível. Teve relações com as suas duas filhas, algo terrível, abominável contra Deus, não é verdade? Gerou dois povos inimigos de Israel que atrapalharam muito a vida dos descendentes de Abraão, os moabitas e os amonitas. Ló é o tipo de crente interessado no mundo, nas coisas do mundo, nas coisas desta vida. O que dizer de Abraão? É muito bom falar de Abraão porque é um exemplo maravilhoso, né? Abraão, os irmãos sabem que é o pai da fé, tido como o pai da fé. Homem respeitado entre os judeus e cristãos. Temos então dois tipos de crentes aqui. Um que procura ser bênção e outro que procura receber bênçãos. Interessante que isso, meus irmãos, deve definir a vida do cristão. E é bom que nós pensemos que posição que nós estamos, não é verdade? Que posição que nós escolhemos para a nossa vida como cristãos. A posição de ser crentes que só recebem bênção ou a de sermos crentes que são uma bênção. Abraão sempre procurou ser uma bênção e o foi na presença de Deus, né? Enquanto Abraão intercedeu pela cidade em que Ló morava, ele se preocupava com o povo também, né? Ele orava por Ló e pelo povo da cidade. Abraão via as pessoas e Ló via os bens. Abraão não morava em Sodoma, mas se preocupava mais com ela do que o próprio Ló, que morava na cidade de Sodoma. Abraão é o crente que ama as pessoas. Ló é o crente que ama a sua própria vida e as coisas deste mundo, não é verdade? Ló é daquele tipo de crente que não está preocupado com a vida que leva. Assim também existem muitas denominações ditas evangélicas onde não se fala de perdão, de vida eterna, muito menos de salvação. Não há preocupação em avisar as pessoas sobre o juízo de Deus, né? O temerário juízo de Deus que não deve estar tão distante de nós. Fala-se de saúde, de dinheiro, de carro novo, de empresas, né? De muitos bens, de prosperidade em todos os aspectos, de saúde, né? E, meus irmãos, mas não fala-se sobre Deus e sobre a sua palavra. Enquanto Abraão intercedia por Sodoma, Ló intercedia por si mesmo. Abraão via as pessoas, Ló via as possibilidades de uma vida boa. Abraão é um crente voltado para as realidades espirituais e Ló para as materiais. Interessante que, feitas essas considerações, meus irmãos, já posso aqui formular a seguinte questão: que tipo de crentes queremos ser? Pense comigo neste momento, por algum tempo. Que tipo de crentes eu e você queremos ser? Crentes segundo Ló ou crentes segundo Abraão? Crentes que buscam ser úteis ou que vivem em busca de benefícios pessoais em primeiro lugar? Na realidade, o tipo de crente que desejamos ser ou que já somos depende muito da nossa visão das coisas espirituais, das coisas do reino, das coisas de Deus. A visão de Ló era materialista. Olhando para a história, não vemos ele orando, não vemos ele testemunhando, não vemos ele fazendo alguma coisa que denotasse a sua vida de compromisso com Deus, não é verdade? Com os valores do reino. Não vemos ele intercedendo pelos pecadores. Tornou-se rico, alcançou posição social em Sodoma e de lá Deus o resgatou porque Deus é fiel às suas promessas. Mas a preocupação era consigo mesmo. E nunca, meus irmãos, nos esqueçamos do seu fim. Terminou sua vida em incesto com as suas filhas, embriagado. Sua visão era ficar rico e fazer carreira. Não é este o sonho de muitos crentes? Ser famoso, ter e possuir muitas coisas, alcançar espaços na sociedade, crescer, né? E se desenvolver em todos os aspectos, se estabelecer bem, tornar pessoas, né, bem-sucedidas aqui neste mundo. O crente, segundo Ló, tem uma visão distorcida de valores. Só vê valores terrenos e nunca valores eternos, valores do reino.
vê valores e não vê gente. Interessante que Jesus deixou a sua glória porque ele viu gente nesse mundo, e gente perdida, gente que ele criou, que ele amou, que ele formou para a sua glória, para o seu louvor. Ele viu essa gente perdida, arruinada com o pecado neste mundo. Ele deixou a sua glória porque ele viu gente. Ele viu você perdido neste mundo e veio para nos salvar. Louvado seja o nome de Jesus por este amor tão grande de Deus, não é? A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, o Senhor do céu viu as suas criaturas perdidas e veio e se tornou homem na pessoa do seu Filho Jesus, para trazer salvação e perdão para os nossos pecados. Interessante, meus irmãos, que não vê o povo de Deus, não vê os perdidos a salvar do seu caminho de destruição. Ló não via isso, não enxergava isso, não alcançava isso. Com isso, ele perde o seu próprio rumo na vida e também da sua família. Terá falhado muito como crente, meus irmãos. Aquele que anda assim, aquele que anda nessas perspectivas materiais, correrá o risco de ser como Ló. Quem anda assim correrá o risco de ser como Ló. Passou anos em Sodoma e não fez diferença na vida de ninguém. Há crentes que passam tempos na vida cristã, tempos na igreja, e não fazem diferença alguma na vida dos outros. Eu queria que você pensasse sobre isso. Sua vida é influenciada ou influencia as outras pessoas para Cristo? É preciso pensarmos nisso. O Senhor nos salvou para sermos diferentes. Eu me lembro, sempre gosto de falar aqui uma frase que um pastor de jovens da minha igreja, quando eu era jovem, não faz muito tempo, claro, né? Ele dizia assim: se ser crente não faz diferença, que diferença faz? É bom que eu e você pensemos isso. Que diferença nós temos feito, meus irmãos, como crentes, como filhos de Deus, amados do Senhor, servos do Senhor, abençoados pelo Senhor em tudo, orientados por sua palavra. Meus irmãos, nós podemos e devemos ser uma bênção nas mãos de Deus por tudo que Ele nos dá. Todas as bênçãos de Deus para a minha vida e para a sua vida são para que nós as desfrutemos e também nos tornemos bênçãos nas mãos desse Deus maravilhoso e sejamos testemunhas do que Ele é, do que Ele faz, do seu amor por nós, a fim de que pessoas perdidas também desejem conhecê-lo. Meus irmãos, vamos seguir aqui na história. Abraão tinha outra visão, desejava ser um instrumento nas mãos de Deus. Dois princípios marcaram a sua vida: a vida de culto e obediência. Ele teve falhas, e o que faz dele um ser humano como nós, não é verdade? Teve falhas como nós. Aprendemos que Deus não espera servos sem falhas, mas que amem e que o sirvam de coração. A primeira atitude de Abraão ao chegar a um lugar era de levantar um altar e invocar o nome do Senhor. Essa era a linha de Abraão, esse era o compromisso de Abraão, essa era a vida, o estilo de vida de Abraão. A presença do Senhor em sua vida era a sua maior necessidade. Além disso, sua vida era pautada por obediência e amor a Deus. Levantar altares para cultuar era o seu prazer. Abraão invocava o nome de Deus e se punha em submissão ao seu nome. Ele confiava seu destino nas mãos de Deus. Pensamos muito em culto como liturgia e deixamos de vê-lo como uma atitude de vida, meus irmãos. Às vezes, pelo fato de participarmos de um culto e vamos todo mundo bonito, todo mundo arrumado, todo mundo cheiroso, ali cantamos, oramos, participamos de tudo, celebramos ao Senhor. Mas, meus irmãos, culto é muito mais do que isso. Culto, meus irmãos, é uma vida santa, consagrada nas mãos de Deus, uma vida com Deus, uma vida de devoção a Deus, uma vida de testemunho deste Deus poderoso que nos abençoa, que nos ama tanto. A celebração do culto, meus irmãos, já chama celebração porque nós vamos celebrar aquilo que vivemos no nosso dia a dia. Nós vamos ao culto coletivo, ao culto presencial, ao culto na casa de Deus, para juntos celebrarmos as vitórias, as bênçãos e também adorarmos este Deus, nos inclinarmos ante a sua face e consagrar a nossa vida a Ele, meus irmãos, por tudo que Ele faz por nós. Somente o culto não significa que estamos tendo uma vida com Deus, mas o nosso dia a dia é que vai, meus irmãos, definir a nossa vida cristã.
é que vai definir os nossos passos como cristãos diante do Senhor. O culto é apenas uma celebração, é muito importante, é edificante, é glorioso, é marcante, é maravilhoso, não podemos desprezar. Tem um valor muito importante na vida de cada cristão que se junta com outros cristãos, com a família de Deus, para celebrar, engrandecer e exaltar o nome santo de Jesus. Que saudade do templo, meus irmãos. Que saudade da adoração coletiva, dos momentos de louvores, momentos de comunhão com a igreja, momentos de oração, momentos em que nós intercedemos uns pelos outros, momentos em que nós nos abraçamos ali na igreja, choramos juntos. É um momento muito especial. Estamos sendo impedidos, de participarmos do culto presencial por enquanto. Mas, meus irmãos, a nossa vida com Deus segue. Ela não pode ser afetada pelo fato de não estarmos indo ao templo. Ela deve estar sendo cultivada, alimentada, desenvolvida, aperfeiçoada a cada dia na presença de Deus. Porque para cultuar a Deus, nós precisamos de Deus. E Deus está conosco, o seu Espírito Santo está conosco. E nós devemos celebrá-lo, adorá-lo, exaltá-lo em todos os momentos da nossa vida. A vida do cristão é uma vida de adoração, é uma vida de louvor, é uma vida de oração, é uma vida de comunhão, é uma vida de devoção, é uma vida de leitura da sua palavra. Lançamos o desafio para os irmãos lerem a palavra de Deus, o Evangelho de João, os 10 primeiros capítulos. Meus irmãos, até agora poucos irmãos deram seus nomes dizendo que cumpriram a tarefa de ler a palavra de Deus. Meus irmãos, o fato de não estarmos no templo não pode, meus irmãos, ser impedimento para que eu e você desenvolvamos a nossa vida com Deus. Você precisa de Deus, você precisa do seu auxílio, da sua orientação, você precisa da sua graça, você precisa da sua presença, você precisa da sua misericórdia, você precisa do amor do Senhor todo o tempo sobre a sua vida. Você não pode romper o relacionamento com Deus pelo fato de não estar indo ao templo, aos cultos presenciais. Nossa vida de crente, de cristãos, não deve ser só na igreja. Agora é um tempo oportuno, meus irmãos, para nós mesmos avaliarmos a nossa vida com Deus, nosso viver com o Senhor. Meus irmãos, a nossa dependência do Senhor, nosso testemunho como cristãos, é tempo de nos avaliarmos. É muito importante que pensemos sobre isso nessa noite, não é verdade? E nesses dois personagens, nós encontramos aqui diferenças muito sérias e que deve, meus irmãos, trazer para nós um ensino sobre como deve ser a nossa vida, nosso relacionamento com Deus. Interessante, meus irmãos, Abraão e Ló começaram a sua caminhada juntos. Em um dado momento, cada um seguiu o seu caminho. Ló ficou famoso até certo ponto, tornou-se administrador da cidade. Abraão, apesar de sua fama e vida com Deus, só teve uma propriedade propriamente sua. Sabe qual foi? A cova onde sepultou a esposa e mais tarde ele mesmo foi sepultado. Que coisa interessante. Mas, meus irmãos, eu sei que isso para ele não significava tanta coisa, porque ele tinha, a esperança da glória eterna, de morar com o Senhor na eternidade. Certamente ele tinha essa segurança. Os seus bens não estavam aqui na terra, mas já estava construído no céu. Sua vida, o seu lugar, a sua morada já estava reservada no céu. E para ele era só partir daqui direto para a presença do Senhor. Isso é maravilhoso demais, meus irmãos. Eu e você precisamos pensar e considerar que o mais importante para nós é a nossa vida com Deus. Interessante, o tempo passou e eu não sei se você já ouviu algum homem com o nome de Ló. Eu nunca vi algum homem com o nome de Ló, mas conheço muitos homens com o nome de Abraão. Interessante, vermos essa diferença nestes dois personagens. Ele se tornou respeitado em 3 grandes religiões mundiais, mas foi um crente com ótica correta e valores corretos de Deus. Algumas vezes foi um mau político, ou falhou em algumas vezes, envolveu-se em algumas encrencas, mas nunca perdeu a sua vocação, nem o seu chamado para ser uma bênção. E para ser uma bênção não precisa ser um gênio,
basta ser fiel e temente a Deus. Abraão foi. Não devemos viver em busca de fama, de espaço na carreira, de crédito diante dos homens. Devemos ser crentes com as vidas santas na presença de Deus e que mostrem uma atitude de adoração ao Senhor. Ló criou problemas com seu próprio tio Abraão e deu trabalho até para o anjo quando foi orientá-lo a sair da cidade. Os irmãos sabem que o anjo teve que insistir com ele para sair logo da cidade. Os irmãos sabem que ele foi puxado pelo braço, a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Foi algo terrível, meus irmãos, que aconteceu com Ló, mas ele foi resgatado, porque Deus ouviu a oração de Abraão, que se preocupava com ele, não é verdade? Não coloquemos em primeiro lugar a nossa vida, meus irmãos, nos bens materiais, coisas ou lugares. Sejamos crentes que deixem marcas positivas por onde passamos. Deus chamou Abraão de meu amigo, amigo Abraão. Não sejamos amigos do mundo como Ló, sejamos amigos de Deus como Abraão. Sejamos crentes segundo Abraão e não segundo Ló. Deixo aqui algo para você e eu pensarmos nessa noite. Como crentes que dizemos ser, né? Nós batemos no peito e gostamos de dizer que somos cristãos. Mas temos sido mais amigos de Deus, como Abraão, ou amigos do mundo, como Ló? Eu deixo para você pensar, para você considerar e para que você possa mudar o seu estilo de vida. Busque ao Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos mais do que nunca, meus irmãos, nos voltarmos para Deus. Como é o seu relacionamento com Deus? Como é a sua perspectiva da vida cristã? Que você possa pensar sobre essa meditação, sobre estes dois personagens. Pode olhar para a palavra de Deus e ler essa história. Tem muita coisa aqui para ser aprendida por nós, considerada por nós e servir como exemplo para a nossa vida. Mas que Deus te abençoe, que hoje mesmo você possa orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero ser uma bênção. Eu não quero mais viver a vida cristã só atrás de bênçãos, só esperando bênçãos, só desejando bênçãos, mas saber que nós já somos uma bênção, porque nós somos muito abençoados. O que nós devemos agora é viver para este Deus que nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz do Senhor e seja uma bênção. Seja amigo de Deus como Abraão, mas não seja como Ló. Grande abraço.